Meus pais me acusam de ter provas que tentei pegar o marido da minha irmã, mas não. Jamais pensei que escreveria isso, mas aqui estou, ainda em choque pelos acontecimentos dos últimos meses. Tudo começou quando minha vida deu uma guinada drástica, justo um dia antes dos meus exames finais. Meus pais me acusaram de algo impensável e me expulsaram de casa. Sempre havia acreditado que éramos uma família muito unida, ou pelo menos era isso que repetia para mim mesma. Meus pais eram rígidos, mas carinhosos à sua maneira. Tinham grandes expectativas para nós, sempre motivando minha irmã Lisa e a mim a dar o melhor de nós mesmas. Lisa era a filha perfeita, linda, inteligente e bem-sucedida. Tinha tudo a seu favor, incluindo um marido maravilhoso, Brad, que parecia ser seu par ideal. Se casaram jovens. Embora no início morassem sozinhos, acabaram voltando para a casa da família quando Brad conseguiu um emprego perto. Meus pais estavam encantados, amavam tê-los por perto. De certa forma, eu também. Embora isso significasse ser constantemente comparada com minha irmã, eu admirava Lisa, estava feliz de tê-la por perto. Por minha parte, eu continuava na universidade e minha vida era muito controlada pelos meus pais. Minha universidade era perto e quando sugerem me mudar para uma residência estudantil para ter mais independência, eles imediatamente rejeitaram. Por que gastar dinheiro em uma residência se você pode ficar aqui? Diziam. Não era só uma questão de economia, mas de controle. Eles gostavam de saber onde eu estava, com quem e o que fazia a todo momento. Eu me convencia de que era porque me amavam, mas no fundo sabia que era sufocante. Nossa casa sempre estava cheia de gente, com Lisa e Brad morando lá. Sentia que todos estávamos amontoados, tentando navegar nossas vidas de adultos, embora eles continuassem nos tratando como crianças. Meus pais adoravam Brad. Era quase como o filho que nunca tiveram. Se gabavam dele para qualquer um que quisesse ouvir, e era óbvio que para eles, ele não podia fazer nada de errado. Eu, por outro lado, não prestava muita atenção no marido da minha irmã. Ele se achava o centro das atenções depois de ouvir o quanto orgulhava meus pais. Frequentemente me perguntava por que eu não ficava nos dormitórios da universidade, embora soubesse muito bem que era desejo dos meus pais que eu não ficasse lá. Não só recebia julgamentos dos meus pais, mas também da minha irmã e do marido dela sobre minhas decisões. Enquanto isso, me esforçava para equilibrar meus estudos, um trabalho de meio período e um relacionamento à distância com meu namorado Mark, que estudava em outro estado. Meus pais não pensavam muito bem dele, assim como me comparavam com Lisa a vida toda. Agora faziam isso com Mark ao compará-lo com Brad. Nunca diziam abertamente, mas sua desaprovação era notável na maneira como o ignoravam toda vez que eu o mencionava. Apesar da tensão, tentava manter a paz. Ajudava em casa, cozinhava e tentava me manter longe de Lisa e Brad. Lisa e eu nunca fomos particularmente próximas, mas tínhamos uma relação cordial. Ela estava ocupada com sua vida e eu concentrada nos meus estudos. Então nossas interações se limitavam a conversas educadas e algum jantar em família de vez em quando. Mas tudo mudou de repente, quando meus pais me chamaram para a sala com expressões muito sérias. Era logo antes dos meus exames finais. Eu estava estressada e exausta de tanto estudar. Disseram que tinham algo importante para discutir e imediatamente senti um nó no estômago. Me olhavam com decepção e raiva, dizendo que tinham encontrado mensagens no meu celular. Mensagens que aparentemente provavam que eu estava tentando ficar com Brad, marido da minha irmã. Eu estava completamente surpresa. Me mostraram essas supostas mensagens, mas não eram mensagens que eu tinha enviado. Era meu nome que aparecia, mas eu nunca tinha mandado mensagem para aquele homem. Gente, imagina a situação. Ser acusada de algo que você nunca fez. Se você está revoltado com essa injustiça, deixa o like aqui e se inscreve no canal. E me conta nos comentários, você já foi acusado de algo que não fez? Bora! Tentei explicar que jamais, em 1 milhão de anos, veria Brad daquela maneira. E além disso, tinha meu próprio namorado a quem amava profundamente. Mas não me escutaram. Era como se toda a confiança que havíamos construído ao longo dos anos desaparecesse num instante. Me acusaram de tentar arruinar o casamento de Lisa e me exigiram que saísse de casa imediatamente. Durante toda essa conversa, implorei para que me deixassem falar com Brad. Mas Brad, ao que parece, estava muito abalado para falar comigo, sem ter para onde ir. Liguei para meus avós desesperada e chorando. Contei tudo o que havia acontecido, mostrando que não tinha nenhuma mensagem, que não sentia nenhum interesse por Brad. Estava sendo falsamente acusada. Meus avós, que sempre haviam sido gentis e compreensivos, acreditaram em mim sem duvidar. Me acolheram, me deram um lugar para ficar e me apoiaram no pior momento da minha vida. Mas meu pai estava furioso. Não
não gostava que eu estivesse morando com meus avós, já que não estava aprendendo a lição. Um dia, quando eu não estava em casa, foi até a casa dos meus avós e reclamou com eles, acusando-os de me mimar e de minar sua autoridade. Meu avô e minha avó me defenderam, e a discussão terminou com meu pai indo embora enfurecido, jurando que não voltaria a falar com eles. Partiu meu coração ver a família se fragmentar dessa maneira. Muitas vezes me sentia culpada, pensando que se não tivesse recorrido aos meus avós, nada disso teria acontecido. Mas então aconteceu o impensável. Meu avô faleceu de repente. Foi devastador. Nunca havia sentido tanta dor na minha vida. Mas o que mais me doeu foi que meus pais não compareceram ao funeral dele. Mal conseguia me manter de pé, tentando gerenciar tudo com a ajuda do meu namorado Mark. E além disso tinha que cuidar da minha avó. Estava completamente arrasada. Seu marido havia partido e seu próprio filho a abandonou no momento em que mais precisava dele. Alguns dias depois, do nada, meus pais apareceram na casa dos meus avós. Eu ainda estava de luto e vê-lo só fez aflorar toda a raiva e a dor que estava tentando reprimir. Perguntei por que não tinham vindo ao funeral. Disseram casualmente que estavam fora da cidade. Mas eu conhecia a verdade. Estavam de férias. Meu primo tinha visto a publicação deles no Facebook e me contou tudo. Mas fiquei em silêncio, contendo a vontade de confrontá-los naquele momento. Meu namorado Mark também estava ficando conosco uns dias, me ajudando e ajudando minha avó a superar a perda. Assim que ele saiu para ver meus pais, meu pai friamente perguntou por que ele estava ali, como se a presença de Mark fosse um problema. Isso tocou uma corda sensível. Eu havia segurado tudo, organizando o funeral, apoiando minha avó e lidando com minha própria dor, enquanto meus pais estavam de férias, ignorando suas responsabilidades. Senti uma torrente de raiva subir dentro de mim enquanto olhava para meu pai, que parecia completamente alheio à dor que havia causado. Perguntei quem ele achava que tinha se encarregado de todos os preparativos do funeral. Quem se certificou de que tudo fosse feito corretamente? Quem esteve lá para minha avó quando ela mais precisava da família? Idealmente, ele, como filho, deveria ter assumido essas responsabilidades, mas ele não estava por perto, me deixando para recolher os pedaços da nossa família destruída. Meu pai não gostou nada disso. Me lançou um olhar de reprovação, claramente ofendido de que eu ousasse questioná-lo. Me disse para cuidar do meu tom, como se eu ainda fosse a menina obediente que ele podia controlar. Mas eu já não era essa pessoa. Então, quase do nada, sua atitude mudou completamente. A raiva nos olhos dele desapareceu, substituída por uma calma inquietante. De repente, se tornou a pessoa mais tranquila da sala, falando suavemente e dizendo que não estava ali para brigar. Afirmou que queria deixar tudo para trás e começar de novo. Até disse que estava ali para me perdoar pelo que havia acontecido com Brad, como se isso fosse algo pelo qual eu precisasse do perdão dele. Então mencionou que me permitiria ficar ali com minha avó, mas em troca queria algo que lhe pertencia. Fiquei atonita. Há um momento ele me dizia para cuidar do meu tom e agora falava de perdão e de esquecer o passado. Não fazia sentido. Não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Então me dei conta. Ele estava ali pela herança. Depois de tudo o que tinha feito passar meu avô. Depois do abandono e da traição. Agora estava ali pelo dinheiro. Não estava interessado em fazer as pazes nem em consertar nosso relacionamento quebrado. Queria o que acreditava que lhe pertencia, que considerava seu direito, sem se importar com o dano que havia causado. Mas ele não tinha ideia de que o vovô estava ciente de suas intenções. O vovô, que Deus o abençoe, havia cuidado de tudo. Um dia depois do funeral, enquanto começávamos a recolher as coisas dele, encontramos uma nota guardada em uma das gavetas. Simplesmente dizia: ligue para Bob. Bob era um advogado e um velho amigo do vovô. Alguém que havia nos visitado várias vezes no passado, embora eu nunca tivesse dado muita importância naquela época. Quando contatamos Bob, ele nos deu a notícia de que o vovô havia deixado um testamento, decidindo cuidadosamente quem herdaria o quê. Agora que penso em retrospectiva, o momento em que meu pai apareceu foi quase perfeito demais. Como se soubesse que logo se falaria do testamento e quisesse reivindicar sua parte antes que isso acontecesse. Mas devo admitir que senti uma grande satisfação ao dizer a ele que sabia exatamente o que estava procurando. Ele não estava ali para se reconciliar, para curar nossa família quebrada, nem mesmo para oferecer algum tipo de perdão. Não estava ali pelas economias do vovô, pelo dinheiro que acreditava que lhe correspondia. Mas isso não ia acontecer. O vovô havia se certificado disso. Com uma mistura de calma e firmeza, disse ao meu pai que o vovô havia deixado todos os fundos em meu nome. Cada último centavo das economias que havia acumulado agora era meu para administrar. Quanto à casa, vovô a havia colocado em nome da minha avó, garantindo que ela sempre teria um teto sobre sua cabeça, protegida de qualquer pessoa que tentasse tirá-la dela. No início, minha ideia era comunicar isso quando as águas tivessem se acalmado, quando talvez pudéssemos sentar em família e ter uma conversa civilizada sobre tudo. Talvez em outro mundo teríamos encontrado uma maneira de nos reconciliar e falar sobre os desejos finais do meu avô com respeito e compreensão. Mas
Mas essa possibilidade se desvaneceu no momento em que meu pai entrou na casa com sua atitude arrogante, acreditando que podia nos intimidar e manipular para conseguir o que queria. Quando contei sobre o testamento, pude ver seu rosto se contorcer. Por um momento, ficou sem palavras, incapaz de compreender que tudo o que havia estado esperando já não estava ao seu alcance. Mas tão rápido quanto a surpresa apareceu, foi substituída por raiva. Era tão narcisista que realmente acreditava que sempre havia estado lá para seus pais. Me acusou de mentir, de manipular o vovô para que mudasse o testamento, como se de alguma forma eu tivesse orquestrado tudo isso. A ironia era quase risível. Ele me acusando de ser manipuladora quando era ele quem havia abandonado sua família por sua própria ganância. Mas me mantive firme. Expliquei que o vovô havia tomado essas decisões por si mesmo, muito antes de falecer. Que Bob, o advogado, podia verificar cada palavra que eu dizia. Não havia nenhuma conspiração, nenhum plano secreto para excluí-lo. O vovô simplesmente sabia quais eram as prioridades dos meus pais e agiu de acordo para proteger o que mais lhe importava, sua esposa e sua neta. Ele tentou argumentar, me convencer de que deveria entregar o dinheiro a ele. Era seu por direito como filho do vovô. Mas eu não me deixei convencer. Lembrei a ele que já havia tomado suas decisões e que essas decisões tinham consequências. Havia escolhido abandonar seu pai, ignorar suas responsabilidades, e agora estava colhendo o que havia plantado. Minha mãe, que havia estado calada até esse momento, também interveio, suplicando para que eu reconsiderasse, encontrasse uma maneira de consertar as coisas. Mas era tarde demais. Ela também não reagiu bem. Lembro que disse coisas como: não foi suficiente que você tentasse roubar a felicidade de Lisa. Agora quer fazer seu pai sofrer também. Ambos haviam mostrado suas verdadeiras cores. Não havia volta. O vovô havia tomado sua decisão. Eu tinha a intenção de respeitá-la. Nos dias seguintes, me concentrei em ajudar minha avó a se adaptar à vida sem o vovô, garantindo que ela estivesse bem cuidada e que soubesse que não estava sozinha. Mark ficou conosco. Então, justo quando achava que tudo finalmente havia se acalmado, chegou uma carta pelo correio. Era de Bob, o advogado do vovô, e estava endereçada a mim. Abri esperando alguns detalhes finais sobre o testamento ou talvez uma nota de condolências. Mas o que encontrei dentro era algo completamente diferente. A carta explicava que o vovô havia criado um fideicomisso em meu nome. Isso não era surpresa. Eu já sabia sobre as economias que ele havia me deixado. Mas o que me pegou de surpresa foi a condição que vinha com isso. O fideicomisso estava vinculado a uma propriedade, uma casa na Flórida que o vovô havia comprado em silêncio anos atrás. Segundo a carta, a propriedade permaneceria sob minha titularidade, mas com uma condição: se meus pais tentassem contestar o testamento ou fazer qualquer reivindicação legal sobre a herança do vovô, a propriedade seria transferida automaticamente para eles, junto com os fundos associados. Isso me pareceu estranho, mas havia uma reviravolta. A propriedade era nada mais que uma casa em ruínas, muito longe da luxuosa herança que meus pais teriam esperado, e os fundos eram apenas suficientes para cobrir os impostos e custos de manutenção dessa propriedade. Fiquei ali atonita, percebendo que vovô não só havia antecipado a ganância dos meus pais, mas havia armado uma armadilha para eles. Se tentassem contestar o testamento, não só perderiam, mas herdariam um fardo financeiro que os desgastaria. Alguns dias depois, recebi uma ligação de Bob. Me informou que meus pais de fato haviam tentado contestar o testamento. Tinham contratado um advogado, planejavam levar o assunto aos tribunais, convencido de que poderiam reivindicar a herança que acreditavam lhes pertencer. Bob, em sua maneira calma e ponderada, me explicou que assim que apresentassem os documentos, o fideicomisso seria ativado e a propriedade na Flórida, junto com todos os custos associados, se tornaria a herança deles. Com essa jogada final, o vovô havia garantido que qualquer tentativa de ganância dos meus pais se voltasse contra eles, dando-lhes exatamente o que mereciam, o fardo financeiro em vez do dinheiro que tanto almejavam. Quando o caso começou no tribunal, estava claro desde o início que meus pais não tinham nenhuma chance. O testamento era infalível e Bob havia se certificado de que tudo estivesse em ordem. Mas meus pais, cegados pelo desejo de dinheiro, seguiram em frente, pensando que de alguma forma poderiam anular os desejos finais do vovô. Então, no dia em que o juiz rejeitou o caso deles, aconteceu. O fideicomisso foi ativado e a propriedade na Flórida, junto com seu fardo financeiro, passou oficialmente a ser deles. Estavam furiosos, é claro, percebendo tarde demais que o mesmo homem que haviam tentado trair os havia superado em astúcia. Observei a distância enquanto tentavam lidar com as consequências, tentando vender a propriedade, só para descobrir que ninguém queria comprar uma casa em ruínas com uma montanha de dívidas anexada. Sua situação financeira rapidamente se deteriorou e se encontraram presos num desastre de sua própria criação. De certa forma, foi a justiça poética definitiva. O vovô havia conseguido nos proteger, a mim e a vovó, de sua ganância, mesmo do além. Embora nunca tenha me alegrado com seu sofrimento, não pude evitar sentir uma espécie de fechamento. Eles haviam tomado suas decisões, e agora tinham que viver com as consequências. Agora
Agora meu pai está irritado, mas em vez de dar marcha atrás, começou a me pedir perdão. Tentou se pintar como a vítima, afirmando que era simplesmente um incompreendido e que só queria o que era justo. Minha mãe também tem constantemente enviado mensagens de texto e de voz, tentando me enrolar. Tudo fala de como as famílias brigam, mas sempre encontram um caminho de volta. De como o vovô gostaria que estivéssemos unidos. De como só quer deixar o passado para trás. Mas suas ações falam mais alto que suas palavras. E é evidente que não mudaram realmente. Não estão interessados na reconciliação. Estão interessados em encontrar uma maneira de recuperar o dinheiro que perderam. Pior é que envolveram Lisa e Brad em seu plano. De repente, minha irmã e o marido dela estão tentando se comunicar comigo, tentando fazer o papel de mediadores. Dizem todas as coisas certas, falando sobre família e sobre como precisamos estar unidos. Mas nada disso me interessa. É tudo parte do jogo. Lisa, que mal havia falado comigo desde a acusação, agora age como se se importasse em consertar nosso relacionamento. Todos esperam que, se conseguirem me fazer sentir culpada, vou ceder e lhes oferecer uma parte do fideicomisso. Estão tentando me desgastar, me fazer sentir que sou eu quem mantém a família dividida. E é minha culpa que todos estejamos separados. Mas a realidade é que nada de suas mensagens me importa. Inclusive me parece divertido. Estou sempre esperando a hora em que chegam para ler que coisa absurda tem para me dizer. Porque no final do dia, não podem fazer mais que isso. Fomos ao tribunal e perderam. Então a última bala deles é tentar me fazer sentir culpada, que não estão conseguindo. Mas não vim apenas contar minha história aqui porque sei que este subreddit tem certas regras e tenho que perguntar. Então, sou eu a má por querer conservar o que vovô me deixou, mesmo que isso signifique dar as costas à minha família. Atualização 1. Durante alguns dias depois da visita dos meus pais, tudo esteve surpreendentemente tranquilo, o que me deixou um pouco triste porque contava com suas mensagens para me divertir. Disse a mim mesma que finalmente haviam aceitado a situação e decidiram seguir em frente. Mas no fundo, ainda tinha esperanças de que voltassem com algo mais ridículo que me fizesse rir. Efetivamente, justo quando começava a acreditar que as coisas poderiam se manter em silêncio, recebi um e-mail do meu pai. E o tom da mensagem era muito engraçado. Não só estava irritado, estava cheio de ressentimento, um senso de direito que o cegava. Escreveu que sabia que todo o dinheiro do vovô era legitimamente dele, que eu não era mais que uma ladra por ficar com ele. Continuou falando sobre como eu deveria ser uma pessoa decente e fazer a coisa certa ao entregar tudo a ele. Então, como para adicionar insulto à ofensa, voltou a mencionar o assunto de Brad, dizendo que ele, graciosamente, me perdoaria pelo que fiz se eu desse o dinheiro a ele. Mas se eu não fizesse, me advertiu que enfrentaria consequências graves. Isso já não se tratava apenas de dinheiro. Se tratava de controle, de poder, de sua necessidade de dominar todos ao seu redor, mesmo que isso significasse destruir sua própria filha no processo. Como se isso não fosse suficiente, comecei a ouvir de amigos da família e parentes distantes que meus pais haviam estado espalhando todo tipo de boatos sobre mim. Me chamavam de destruidora de lares, insinuando que havia tentado destruir o casamento de Lisa, que eu era uma espécie de caça-fortunas manipuladora. A ironia é, que fortuna estavam mencionando? Brad morava com seus sogros porque era mais barato. Embora eu não o julgasse antes, agora certamente o faço. As mentiras eram muito engraçadas porque realmente mostravam até que ponto estavam dispostos a se rebaixar. Estavam tentando arruinar minha reputação, me pintar como a vilã nessa história distorcida que haviam criado. Era como se quisessem me fazer parecer a má, esperando que se dissessem isso vezes suficientes, as pessoas começariam a acreditar. Sabia que não podia lidar com isso sozinha. Ou melhor dizendo, não queria fazer isso. Então contatei a artilharia pesada. Liguei para Bob, o advogado do vovô, para ver se havia algo que pudesse fazer. Enviei um e-mail e expliquei tudo o que havia acontecido. Quando conversamos, Bob foi calmo e me deu segurança, mas não adoçou a situação. Me disse que infelizmente meu pai poderia tentar levar o assunto aos tribunais. Legalmente, tinha o direito de contestar o testamento, especialmente se afirmasse que o vovô havia sido manipulado ou que não estava em pleno uso de suas faculdades quando tomou suas decisões. Era um argumento fraco, mas suficiente para nos arrastar a uma longa batalha legal se meu pai decidisse pressionar o caso. A boa notícia, disse Bob, era que meu pai não tinha muito em que se basear. O testamento do vovô era sólido. Tínhamos muita evidência para demonstrar que ele estava plenamente consciente e no controle quando tomou suas decisões. Embora meu pai não tivesse um caso sólido, o estresse, os custos legais e a possibilidade de mais mentiras e difamação eram suficientes para me fazer sentir presa. Então aqui estou, me preparando para o que vier. Comecei a reunir todos os documentos e evidências que poderia precisar se isso for a julgamento. Também comecei a gravar cada mensagem, cada e-mail, cada mensagem de voz que meus pais me enviam. Bob disse que tudo isso poderia ser importante se precisarmos provar assédio ou intenção de difamar. Talvez não seja tão engraçado tudo isso, mas estou pronta para enfrentá-los. E quando digo pronta, me refiro a estar
disposta a arrastá-los na lama para que vejam do que sou capaz se continuarem me perturbando. Atualização 2. O que ocorreu nos últimos dias definitivamente não esperava. Lisa apareceu na nossa porta uma manhã, completamente de surpresa. Me preparei para uma confrontação, pronta para receber todas as acusações que pudesse me lançar. Mas em vez de raiva, o que vi foi uma mulher destroçada. Estava esgotada, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Antes que pudesse perguntar o que acontecia, desabou em lágrimas. Seu corpo tremia enquanto tentava falar entre soluços. Me contou o que havia acontecido. Brad, seu marido, havia estado numa suposta viagem de trabalho. Lisa, tentando surpreendê-lo, decidiu visitá-lo sem avisar. Mas quando chegou ao hotel, encontrou com outra mulher. O enfrentou ali mesmo, gritando, exigindo respostas, perguntando como ele podia fazer isso com ela. No meio do confronto, lançou todas as acusações que lhe ocorreram, incluindo a que havia destroçado nossa família. Perguntou se ele realmente alguma vez pensou que eu estava flertando com ele. E foi então que Brad, tentando salvar o pouco que restava de sua dignidade, finalmente confessou a verdade. Não era eu. Nunca fui eu. As mensagens que Lisa havia visto, aquelas que a fizeram me acusar de tentar roubar seu marido, na realidade eram de uma das muitas aventuras dele. Ele havia guardado o número da mulher sob meu nome para evitar suspeitas. Enquanto Lisa me contava isso, minha mente girava. Toda a dor, todo o sofrimento, todos os danos causados pelas mentiras de um só homem. O fato de que meus pais acreditaram nele e se voltaram contra mim sem ao menos considerar a possibilidade de que eu fosse inocente era como uma faca retorcendo no meu peito outra vez. Mas o que Lisa me disse depois foi ainda mais de partir o coração. Depois de descobrir a traição de Brad, havia ido aos nossos pais esperando que a apoiassem, estivessem ao seu lado enquanto lidava com o desastre em que seu casamento havia se transformado. Mas em vez de consolo, disseram que deveria consertar as coisas com Brad. De fato, aconselharam que o perdoasse, que deixasse passar e seguisse em frente, como se sua infidelidade fosse apenas um pequeno obstáculo no caminho. Estavam mais preocupados com o genro do que com a felicidade da filha. Eu estava furiosa de que nossos pais pudessem ser tão insensíveis, tão cegos ao que suas filhas estavam passando. E a prova era que estavam desesperados, que a estavam pressionando para ficar num relacionamento tóxico para conservar aquele inútil na família. Não era muito diferente do que tive que viver, de ser expulsa tempos atrás para que eles pudessem ter um relacionamento com ele. Lisa não parava de se desculpar, dizendo que sentia muito por tudo, por não ter acreditado em mim, por ter permitido que Brad e nossos pais a manipulassem. Disse que não sabia a quem mais recorrer e que não sabia o que fazer. Se sentia presa, sozinha e completamente perdida. Não sabia o que dizer a ela. Não tinha palavras para ela, porque era minha irmã e preferiu acreditar em outra pessoa. Não havia muito que pudesse fazer por ela neste momento. Sentir-se sozinha e completamente perdida é como me senti. E ela agora estava vivendo o mesmo. Se talvez tivesse me apoiado, ou pelo menos escutado, talvez tivesse descoberto seu marido infiel antes e não teria perdido uma irmã. Então, não há muito que possa fazer por ela agora. Quanto aos nossos pais, não sei o que acontecerá agora que a verdade sobre Brad veio à tona. Me pergunto se mudarão de atitude, considerando que todas as suas manipulações se baseavam nisso. Veremos o que acontece a seguir. Atualização 3. As coisas começaram a se acalmar. Lisa começou com os papéis de divórcio para se livrar de Brad. Isso não conserta as coisas entre nós, mas é o que ela deveria fazer. Numa nota positiva, meus pais finalmente fizeram o que deveriam ter feito há muito tempo. Expulsaram Brad de casa. Ele não está mais morando lá. E honestamente isso é um alívio. É frustrante que tenham levado tanto tempo para ver a verdade, mas pelo menos finalmente aconteceu. Num giro surpreendente, papai realmente se aproximou da vovó e pediu desculpas por tudo. Sua ausência durante o funeral do vovô, a forma como me tratou e a atenção que colocou em todos nós. Assegurou a vovó que queria compensar seus erros e tentar reparar o dano que causou. A vovó, no entanto, foi firme com ele. Lembrou que embora o pedido de desculpas fosse bem-vindo, isso não mudava o fato de que não receberia nem dinheiro, nem a casa. O que mais me surpreendeu foi que papai aceitou isso sem nenhum argumento. Pareceu uma pequena vitória, embora ainda tenha minhas reservas sobre suas verdadeiras intenções. Há apenas um dia, a vovó mencionou algo importante e disse que queria garantir que seu testamento estivesse em ordem. Ainda não compartilhou isso com o resto da família, mas me confiou que planeja deixar a casa para Lisa. Não sei o que pensar disso, mas é a casa dela e ela pode fazer o que quiser com ela. Olhando para trás, tudo o que aconteceu me fez repensar o que realmente significa família. Não se trata só de sangue ou tradição. Se trata das pessoas que estão ao seu lado quando as coisas ficam difíceis. De quem acredita em você mesmo quando outros não o fazem. Meu relacionamento com meus pais talvez nunca seja o mesmo, mas estou bem com isso. Tenho minha avó e o apoio de quem realmente se preocupa comigo. Então, Reddit, esta poderia ser a última atualização. As coisas estão longe de serem perfeitas, mas todos estamos encontrando nosso caminho para frente. Não sei o que acontecerá com Lisa e meus
meus pais, se realmente serão capazes de mudar. Mas não tenho intenções de comprovar isso comigo. Atualização 4. Para começar, meu pai tem tentado resolver a bagunça que é a propriedade na Flórida. É claro, sua abordagem para resolver, entre aspas, o problema foi peculiar, para dizer o mínimo. Com a carga de dívidas em cima e uma casa em condições deploráveis, decidiu ir até lá para ver em que estado realmente estava a propriedade. A lógica seria que depois de ver o desastre em primeira mão, tentasse encontrar uma maneira racional de se livrar da propriedade. Mas em vez disso, as coisas tomaram um rumo totalmente absurdo. Ao que parece, quando chegou à Flórida e viu o estado arruinado da casa, a situação foi ainda pior do que esperava. Não sei o que tinha em mente quando foi, mas o que fez em seguida foi seriamente um ato de pura frustração ou estupidez, dependendo de como se veja. Naquela mesma noite, depois de ir beber num bar local, decidiu que seu grande plano era bater seu carro contra a casa. Sim, como vocês leem, aparentemente pensou que seria mais rápido ou mais barato do que lidar com o processo de demoli-la formalmente. É como se a frustração e a bebida o tivessem levado ao momento de perda total de sanidade. Por sorte, não houve danos a outras pessoas. No entanto, meu pai sofreu lesões no acidente e teve que passar alguns dias no hospital. Isso obrigou minha mãe a viajar à Flórida para cuidar dele e trazê-lo de volta para casa uma vez que saiu do hospital. Parece que ele percebeu a realidade da propriedade e seu estado só quando já era tarde demais. O que não me surpreende, dado que sua obsessão com a herança o cegou completamente em seu momento, levando-o a assinar sem perguntar por nenhum detalhe do que recebia. Isso só demonstra que a ganância pode ser realmente cegadora.